Agora vamos falar daquilo que eu acho que é o que mais interessa para as pessoas aí. Quanto é que ganha um programador? A gente vai começar por isso, né? A programação tem mudado histórias, né? Pessoas que não tinham perspectiva em outras áreas vêm para a programação e conseguem mudar de vida. O que eu acho que cabe aqui nesse alerta é não se rotule. Porque as pessoas estão se rotulando dizendo, eu sou de humanas, então eu não posso ir para a área de tecnologia. Quem foi que disse? Eu não estou preocupado se ele está formado ou não, porque no final das contas o que eu quero é o software funcionando. Léo, e para quem está pensando em migrar de área para programação, existe um tempo médio para essa migração? Pessoal, seja muito bem-vindo ao primeiríssimo episódio do Formação Dev. Cara, eu tô super empolgado de ter essa conversa aqui. Vai ser muito massa, porque vai ser não apenas o início de uma jornada grande, mas a gente vai falar de muitas coisas legalíssimas, muito massas sobre formação de profissionais. A gente vai falar também, a gente vai ter outras 2 linhas de podcast, né, Cid? Um chamado Especialista Dev, que a gente vai falar de temas um pouco mais relacionados à parte técnica, mas sempre com uma pegada muito didática, né? Usar aí uma palavra chique, né? Lúdica, para ficar fácil de entender. Se você estiver no transporte, estiver dirigindo, você pode ir escutando e aprendendo coisas relacionadas à parte técnica. E teremos também um outro podcast que não terá necessariamente uma recorrência semanal, mas que vai ser chamado de Arquiteto Dev, que a gente vai trabalhar assuntos mais avançados, mas sempre cuidando para que a mensagem seja, digamos assim, palatável e possa ser recebida pelos diversos níveis de pessoas que assistem a gente. E, pessoal, só para deixar claro para vocês, esse podcast, Formação Dev, tem como objetivo servir tanto para quem está iniciando na carreira, como também para quem está no processo de transição de carreira, ou mesmo você que está até dentro de uma empresa que muitas vezes está pensando oportunidades fora do Brasil. Então, a gente vai falar muito sobre processo de transição, para quem está iniciando, primeiro emprego, transição para um outro país. Então, a gente vai falar de muitas coisas interessantes dentro desse podcast. Seria uma pegada relacionada à tecnologia, mas olhando para um contexto mais geral de mercado, salários, oportunidades, dicas interessantes de como você pode se transformar, né, se formar, digamos assim, num desenvolvedor desejável pelo mercado. Então, a gente vai ter muitas vertentes aqui, inclusive entrevistas com pessoas, então vai ser muito legal essa linha de podcasts voltado para a formação de um desenvolvedor. E hoje o tema é a melhor profissão do mundo. É um título forte, não é, Cid? Demais, viu? Isso aí vai dar o que falar, né? Eu acho que até tem que fazer um disclaimer. Antes de fazer o disclaimer, eu quero logo pedir o like. Gente, se você deixa o like, isso quer dizer para a plataforma que esse é um conteúdo relevante, esse é um conteúdo que deve chegar em mais pessoas. Então deixa o like, a gente está com o objetivo de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, que é um objetivo que eu acho que é atingível, a gente vai conseguir até o final do ano chegar a essa marca, mas a gente depende de você, depende da sua colaboração. A gente faz esses conteúdos, é tão barato, clica lá, compartilha, escreve um comentário, porque tem muito conteúdo que a gente gera a partir de comentários das pessoas e é muito legal interagir com vocês nos comentários e também deixando o like e compartilhando com o pessoal. É um título forte, quer falar alguma coisa? Eu até falar, você falou essa questão do comentário, pessoal, esse podcast aqui e essa série de conversas que a gente vai ter aqui, ela é muito inspirada por vocês, porque vocês respondem pesquisas que a gente manda, vocês colocam comentários aqui embaixo, então é muito importante quando vocês realmente interagem com a gente, porque isso que você fala pra gente serve com certeza de mola, né? De mola Sim. propulsora para que a gente produza mais conteúdos. Então, até porque fica mais significativo, né? Quando a pessoa vai lá e diz a dor dela, às vezes a gente, caramba, não tinha pensado nisso. Muitos insights a gente recebe a partir dos alunos, né? E aí o título do episódio é A Melhor Profissão do Mundo. E eu já queria dar aqui um disclaimer e eu quero falar para você aí que está do outro lado, que é filho de um empresário, e seu pai está dizendo, venha trabalhar comigo, cuide do meu império, né? Esse vídeo não é para você, né? Não faz sentido, gente, uma sociedade, a gente vai dizer,
que a melhor profissão do mundo, eu vou defender essa tese de que é programação. Por vários motivos, a gente vai discutir no episódio de hoje. Esse é o objetivo do episódio. Mas, obviamente, não faz sentido você ter uma sociedade só de programadores. Se chegar no hospital com um problema sério, né? Lascou o pé e o cara vai digitar no computador lá a solução do seu problema, não faz sentido. Então, obviamente, programação não é a melhor profissão do mundo para todo mundo, mas para muita gente é. Para mim não é. Mas para muita gente é. Eu tenho certeza que para muita gente é. E para muita gente que não sabe nem o que é programação. Então, um dos objetivos também desse episódio é falar um pouco sobre a área e principalmente defender por que a programação é uma profissão excelente. Mas se você é filho de empresário, seu pai está ali chamando para trabalhar, feche o vídeo e vá trabalhar com ele, porque com certeza vai ser muito bom. Mas se você tem, digamos assim, você ama tecnologia ou você nem sabe do que se trata a programação, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Cid, uma das perguntas que eu queria começar aqui, já que a gente está falando sobre a melhor profissão do mundo, e tu acabou de dizer que não é a profissão de programador, para ti, né, no teu perfil, o que é que tu acha, né? Qual para ti seria a melhor profissão do mundo? Rapaz, é uma pergunta difícil, mas ao mesmo tempo fácil. Acho que todo mundo gostaria de trabalhar naquilo que você gosta, né? Uhum. Eu sou um cara apaixonado por velocidade. Eu fosse dizer assim, qual a melhor profissão do mundo para mim seria ser piloto de Fórmula 1. Por quê? Primeiro porque é uma coisa que eu adoro. Eu sou piloto, inclusive, de automobilismo virtual, então é uma coisa que realmente me fascina. Uhum. Eu assisto, eu pratico e eu gosto pra caramba. E quem é que não gosta de fazer aquilo que gosta e ainda ganhar bem, não é isso? Eu assisti até o Senna. Depois do Senna, acho que eu não assisti mais, não. Tu continua assistindo, né? Isso eu acho que é a diferença de quem realmente gosta, né? Pois é. Mas acho que um dos critérios essenciais para uma profissão ser a melhor profissão do mundo é ser uma profissão atingível. E aí a pergunta é, Fórmula 1 é uma profissão atingível ou não? Provavelmente para 0,00, né? Não, porque Fórmula 1 é um esporte para ricos, né? Uhum. Até porque a gente tem na Fórmula 1 essa questão muito de pilotos pagantes. Então, geralmente o cara vem de berço ali e se você colocar um grid de Fórmula 1 tem 20, 22 pilotos, né? Se a gente for dividir pela população mundial, quantas vagas vão ter aí? Realmente tem que ter muita sorte, tem que ter muito dinheiro, né? Além de sorte, né? E o cara tem que ter muita qualidade, né? Ou seja, tem que realmente, daquelas pessoas que têm condições financeiras, idade para ser, ele ainda tem que se destacar muito, é um filtro extremamente grande. Então, nesse caso, eu acho que não se enquadraria, porque não é uma profissão que a gente pode dizer que é atingível, já que pouquíssimas pessoas vão chegar, né? Então, tem outros critérios importantes aí. Eu já posso defender aqui a minha tese? Eu ia até perguntar, mas você já deixou ali muito claro que você ia defender a tese porque programação é a melhor profissão do mundo. Mas agora eu quero ouvir, então, quais são as justificativas para que, na sua opinião, seja a melhor profissão do mundo. Eu entendo que a programação, né, a área de desenvolvimento, ou para quem não sabe o que é programação e desenvolvimento, é uma profissão excelente. Eu vou já explicar o que é que significa essa área, né? A área que a gente está defendendo como sendo uma profissão excelente, né? Ou a melhor profissão do mundo. Ela é uma área que paga bem. Quanto? Eu chutei lá em cima, né? Eu falei do piloto de Fórmula 1, né? Não calma. Não criemos pânico, né? Quem poderá nos ajudar? Eu não vou entrar agora na questão financeira, não, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso para a gente não entrar logo no assunto que é mais polêmico, né? Mas é uma área atingível. Uma das questões que eu entendo que, cara, é muito significativo para a área de desenvolvimento é o fato de ter uma empregabilidade global. Por que tem uma empregabilidade global? Porque a profissão de desenvolvedor, de programador, ela tem uma demanda global, porque tecnologia é algo extremamente importante para todos os países do mundo, é uma área estratégica. Aqueles países que dominam a tecnologia, dominam parte do mercado global, e quanto mais tecnológico, quanto mais automatizado forem os processos, aquele país vai ganhar muito com aquilo. Então, e também o fato de que é uma profissão não regulamentada. O que quer dizer isso? Você que está assistindo aí o podcast não pode simplesmente decidir ser um médico e começar a atuar na medicina, por mais que você saiba
fazer um procedimento. Você não pode ser um dentista, por mais que você saiba fazer um canal na prática, por mais que você saiba arrancar um dente na prática, né? Claro que tem muito mais questões relacionadas a isso, mas são profissões regulamentadas. Para você exercer a profissão, você precisa necessariamente se graduar, passar por uma faculdade, ter o diploma para daí você conseguir exercer a profissão. No caso da profissão de tecnologia, não. Você pode ser um administrador e exercer a profissão, você pode ser um médico e querer ser um programador, você pode, inclusive, não ter faculdade. Isso é muito significativo. E o fato de que se você é um programador no Brasil, você vai exercer a mesma profissão nos Estados Unidos, com as mesmas tecnologias, no Canadá, na Europa, na Austrália, onde você quiser. Se você é um advogado no Brasil, as leis brasileiras são completamente diferentes de outros locais do mundo. Então, você acaba não tendo essa portabilidade por conta da profissão. Você pode trabalhar onde quiser. É uma profissão que traz uma mobilidade muito grande. Isso é muito massa, porque você não precisa de muito, você precisa de internet e de um computador para trabalhar. Então, você pode trabalhar remotamente. A gente vai entrar em algumas questões. E uma das coisas que me tocou bastante, daqui a 2 episódios, hoje esse é o episódio 1, nós teremos o 2. No terceiro episódio, a gente vai entrevistar o Johnny. E o Johnny, ele mencionou com a gente, né, antes a gente conversando com ele, né, acertando os detalhes da entrevista, ele falou com a gente uma questão extremamente importante. Quando ele percebeu que a área de programação era uma área essencial. Ou seja, o ser essencial, você está dentro de uma profissão que tem esse caráter de ser básico e de não poder ser opcional, porque a tecnologia hoje ela não é mais opcional. É claro que se acabar a tecnologia, as pessoas vão sobreviver, mas hoje não é opcional. Já imaginou um lockdown virtual? Isso ia gerar uma confusão maior do que o lockdown físico que teve, né? Porque você não conseguiria pagar e tal. Então, é uma área essencial, isso é extremamente importante. E contempla vários tipos de profissionais, né? Você pode ser um profissional da área de gestão, você pode ser um profissional da qualidade, você pode ser um cara meramente técnico. Então, às vezes, um perfil de uma pessoa que é mais reservada dá super certo em tecnologia, porque você não necessariamente precisa ser bom de comunicação para ser um programador. Então, tem vários requisitos aí, né, várias características que tornam a programação uma profissão única, né? E eu citei algumas delas, a gente vai aprofundar durante o episódio. Legal, Léo, mas antes da gente se aprofundar sobre alguns pontos aí, porque você falou sobre essa questão de pagar bem, né, empregabilidade global, ser um mercado que tem muitas oportunidades, então eu acho que seria interessante você talvez dar um panorama assim, de forma objetiva, o que é que faz um programador, para as pessoas entenderem um pouco. Certo. Basicamente, um programador ele conversa com o computador, né? Ele vai explicar para o computador o que o computador precisa fazer para ele conseguir resolver algum problema. Então, nós temos uma série de problemas na nossa sociedade, problemas de fazer um pagamento rápido, sem dinheiro, um programa para controlar os semáforos, programa para receber o imposto de renda das pessoas. Tudo isso são problemas que a gente precisa resolver no dia a dia e, obviamente, o computador é uma excelente ferramenta, é um excelente executador de tarefas. Só que para o computador executar as tarefas, você precisa escrever um texto usando uma linguagem para que você explique para o computador o que ele precisa fazer. Então, sempre que você pega, um celular, meu celular não está aqui perto, mas você tem o próprio sistema que roda no celular, um Android ou um iOS, aqueles aplicativos que você baixa na loja, tudo isso, todos esses aplicativos são desenvolvidos, são escritos por programadores. Então, basicamente, a área da programação faz com que você escreva esses programas a partir de uma linguagem, não é uma linguagem como inglês, português, alemão, é uma linguagem artificial criada especificamente para uma pessoa falar com um computador. E aí, basicamente, você vai explicar. Computador, faça essa tarefa, faça essa outra. Se tiver esses dados aqui, faça esses dados aqui transformarem para outra coisa. E você vai escrevendo um código e você vai solucionar problemas. Uma das coisas que eu acho que é incrível na programação, e eu gosto muito de comparar a programação com você modelar uma escultura.
Então, imagine que você tem a necessidade de resolver um problema. E esse problema, você vai receber um quadro em branco e você vai criar uma solução para resolver um problema. Então, por exemplo, nós temos um problema para organizar as nossas finanças pessoais. Então, hoje na loja da Apple ou na loja do Android, você tem lá diversos sistemas e programinhas que vão te ajudar a organizar as suas finanças. Nada me impede de criar um que seja bem mais intuitivo, bem melhor, ou mais prático, ou finanças para quem é desorganizado e você faz de uma forma que um cara que nunca gostou de cuidar de finanças passe a gostar porque é fácil de fazer, ele detecta o preço pelo, sei lá, olhando só a fatura, ele consegue extrair o preço de lá. Então, você tem muitas ideias que você pode criar a partir da programação e basta você ter o conhecimento técnico que você tem aí a possibilidade de, inclusive, que é uma questão importante, né? Uma pessoa fez para mim uma pergunta recentemente. Léo, um programador, ele trabalha normalmente numa empresa ou ele trabalha de forma individual, né? De forma como se fosse um freelancer? Na verdade, você pode trabalhar, normalmente você entra a partir de uma empresa, você começa a trabalhar dentro de uma empresa até para que você possa ganhar a experiência de um ambiente mais corporativo, ter acesso a outros programadores que vão te ajudar no processo de aprendizado, e isso é excelente porque você vai para um patamar bem diferente, mas nada te impede de trabalhar também como freelancer ou começar como um freelancer, como montar um MEI, uma empresa e começar a desenvolver software para clientes, desenvolver aplicações, sites. E isso é um mercado que tem uma demanda gigantesca, né? E o fato de você conseguir trabalhar numa empresa e começar a empreender à noite sem investimento, zero investimento, foi o que eu fiz. Eu comecei uma empresa em casa, trabalhando à noite. Logo no começo tu já entrou e a gente tá junto até hoje, já tem alguns anos. E o fato é que eu não precisei investir nada. Eu não precisei desembolsar R$ 1, porque eu já tinha um computador, eu já tinha internet, a gente começou a desenvolver primeiro uma plataforma e depois a gente montou a escola de ensino à distância. Então é muito legal ter essa visão de que além de que você tem uma série de empresas no mundo inteiro dispostas a contratar programadores, né, de qualidade, inclusive pagando o processo de migração, a gente vai falar isso também em outros episódios, mas o fato de que você consegue empreender. Então, resumindo, um programador escreve os aplicativos que você usa, seja no Android, seja no iOS, seja no Windows, no Linux, seja aplicativos que rodam dentro de um carro, que rodam dentro de uma geladeira, tem aplicativo em tudo que é lugar, na maquininha de cartão de crédito tem aplicativo. Todos esses aplicativos, softwares, são escritos por programadores. Legal. E tem alguma diferença entre essa questão de nomenclatura de desenvolvedor para programador ou é a mesma coisa? Não, são sinônimos, né? Programador e desenvolvedor, a gente usa aquele que desenvolve software ou aquele que programa, né? Programar quer dizer que você está escrevendo, né? Você está escrevendo um texto para dizer para o computador como é que ele deve executar um determinado código, né? Por exemplo, a gente usa muito um termo técnico chamado algoritmo, mas algoritmo basicamente é uma sequência de passos. Então, se você pensa numa receita de bolo, você tem uma sequência de passos. Você tem os ingredientes e você vai seguir uma sequência de passos para transformar aqueles ingredientes numa determinada ordem, né, em um resultado final. Então, essa analogia do bolo ela é muito pertinente para quem quer entender o que é programação. A forma mais básica você vai ter dados que você vai precisar trabalhar com esses dados e você vai ensinar para o computador como trabalhar com esses dados e gerar algum resultado. Seja, por exemplo, um arquivo de vídeo que você quer clicar 2 vezes e quer tocar ele na tela, o áudio e o vídeo, como, por exemplo, você dá as informações do seu imposto de renda, que ele vai ser processado para dizer se está tudo certo ou não. Então, tem vários exemplos, mas essa ideia de você dizer passo a passo para o computador o que ele precisa fazer é basicamente o que o programador faz e é algo incrível, porque você tem a possibilidade de criar. Cara, é muito massa você poder criar. Não é um trabalho, ele tem aspectos repetitivos, né? Principalmente quando você está dentro de um contexto de empresa. E aí, claro que tem algumas tarefas repetitivas e tal, mas... Todo trabalho vai ter, né? Mas via de regra, cara, é criatividade. É muito massa, porque cada um vai ter uma solução diferente.
e aí você mesmo vai pensar numa solução, você, não é isso. Por isso que eu chamei aquela alusão, alusão, né, ao fato de você estar modelando. Porque quando você está modelando uma estátua, você vai, não, peraí, o nariz não ficou legal, e você vai mudando. No software é a mesma coisa, você cria uma solução que funcione, mas você diz, não está ainda elegante, eu vou mudar, eu vou mexer aqui para que o código fique mais interessante, que fique mais performático. Então você tem muita margem para criatividade, e isso para mim é algo extremamente empolgante, fora que você vai trabalhar com lógica, você vai trabalhar com de como você vai construir uma solução, e isso dá margem para você criar, né, e realmente ser um artista, digamos assim, só que na área de tecnologia. Então eu gosto sempre dessa analogia porque, de fato, é uma profissão muito criativa. Legal. Agora vamos falar daquilo que eu acho que é o que mais interessa para as pessoas aí. Quanto é que ganha um programador? A gente vai começar por isso, né? Lógico. Existe um range salarial muito grande. A gente não está aqui para fazer promessas de dizer, você vai ganhar, esse é o mínimo, não vou querer entrar nisso, porque existe uma variação, existe muito a questão do nível que você está começando. Às vezes você começa com um estágio, ganhando, sei lá, 2.000 e pouco, e depois você entra para trabalhar como programador júnior e tal. Mas existe a possibilidade de ganhos muito interessantes. Muito interessantes, primeiro, porque é uma profissão que está muito valorizada, porque é uma profissão essencial. Existe uma carência no mercado, então existe aquela velha lei da oferta e da procura. Se você está procurando pessoas e não tem profissionais suficiente para atender a demanda, então, obviamente, o salário vai crescer. Só um ponto aí que você falou aí, eu me lembrei de uma história de um amigo meu, que ele é gestor de uma equipe de tecnologia no estado, e ele estava me reclamando exatamente isso, né? Porque ele tem uma equipe de desenvolvedores lá com ele, mas ele tem que direto substituir esses profissionais, ele não consegue segurar porque o Estado não tem condição de pagar o que o mercado está oferecendo para bons desenvolvedores, né? Então, ele estava exatamente dizendo, cara, é muito difícil, ao mesmo tempo que valorizando a profissão, né? Porque tem muita oportunidade no mercado para profissionais qualificados, né? E eu vi uma vez, eu estava numa palestra, né, numa faculdade, e eu vi um empresário reclamando, dizendo que está perdendo muitos profissionais para o exterior. Né? E a gente conhece histórias de pessoas próximas, pessoas da família, inclusive, que migraram, foram bancados por empresas para trabalhar fora do Brasil. E essa questão de ser uma profissão global, ela é atrativa, e as pessoas já devem ter feito essa conta de que se você mora no Brasil e trabalha e ganha em dólar, ganha em euro, então você faz aí já uma multiplicação por 6 no seu trabalho. Claro que tem questão da língua, né, que você tem que dominar e tal, mas hoje não tem barreiras, né? Com a internet você aprende praticamente tudo, pegando boas referências, você consegue aprender e suplantar, digamos assim, essas barreiras. Então, sem dúvida, ganhar uma moeda forte é extremamente importante, né? Você trabalhar de forma remota, depois da pandemia, muita gente migrou para o remoto e ficou definitivo. Né? A cultura das empresas mudaram um pouco nessa questão, viram que é possível entregar talvez tão rápido quanto, é possível com as ferramentas atuais ter uma interação quase que real. Obviamente, a gente está aqui no mesmo ambiente, olho no olho, não seria a mesma coisa se eu estivesse na tua casa e eu na minha, e a gente fazendo aqui o podcast, mas você chega muito próximo daquilo que você encontra no ambiente real, né? Para muitos cenários. Não estou dizendo que todas as profissões permitem isso, mas a profissão de tecnologia, sim. Tem a questão, por exemplo, que pouca gente acaba fazendo, que é aquela matemática das entradas e saídas, né? O que eu quero dizer com isso? O que eu ganho não é somente o que eu ganho que define o meu salário, digamos assim. Não é só o resultado final que vem lá no meu contra-cheque, mas também tem a ver com as minhas despesas. Com certeza. Se eu trabalho numa empresa em São Paulo e moro numa cidade do interior que a energia é mais barata, que o custo do aluguel é mais barato, então se eu economizo R$1.000, R$2.000, sei lá, quanto dinheiro no aluguel, isso reflete
no que sobra no final do mês e vai ser uma diferença muito grande. Então, se você tem a possibilidade de trabalhar de forma remota, você escolhe onde quer. Inclusive, está tendo um êxodo, né? No Vale do Silício. Ninguém quer morar mais por exemplo, São Francisco, que é caríssimo para morar lá, né? Tem gente que pegava um trem de 1 hora e pouco para ir para a empresa, para ir lá para São Francisco, por exemplo, no Vale do Silício, e os caras não querem mais morar lá, entendeu? Porque mora em cantos apertados, pequenos, né? Às vezes com filho, e pagando um absurdo de aluguel e a galera tá indo embora, entendeu? Então tá indo para morar no interior e trabalhar nas mesmas empresas, ganhando os mesmos salários. Só que você tem uma casa muito maior, qualidade de vida maior, né? Foi o que aconteceu comigo na pandemia também, né? Eu passei por isso, inclusive, né? Quando eu trabalhava numa outra empresa antes, de eu ter oportunidades para ir me mudar, por exemplo, para o sul do país, para o sudeste, para num cargo superior. Mas quando você colocava na balança ali, não compensava, porque o custo que eu ia ter para me manter lá era muito maior. Ou seja, se eu fosse para lá ganhando mais, eu iria, no final das contas, ganhar menos. E essa questão que tu falou aí de tecnologia, de você poder trabalhar de forma remota, eu acho que a tecnologia ela facilita muito isso, né, essa profissão, porque me fez lembrar muito aquela coisa que acho que a maioria das pessoas vive, né? Por exemplo, quem nasce no interior pensa logo assim, cara, eu preciso, quando estiver perto ali dos meus 18 anos, eu tenho que morar na capital, eu tenho que fazer uma faculdade lá, trabalhar num grande centro para ganhar bem, né? Já hoje é completamente diferente isso relacionado à tecnologia, porque Sim. eu posso trabalhar ou eu posso morar na minha cidade do interior, onde eu nasci. Tipo assim, eu não preciso me afastar da minha família, eu posso manter as minhas raízes, tendo o mesmo custo que eu tenho de vida ali e ganhando muito mais porque eu posso trabalhar não só para os Sim. grandes centros no Brasil, mas para fora também, né? Sim. E outra questão também que eu acho extremamente importante na área de desenvolvimento é o fato de que você consegue ser um empreendedor. E isso é muito massa. Eu não diria que empreendedorismo é para todo mundo, porque exige um custo de investimento de tempo, né? De passar madrugadas muitas vezes, né? De tirar ali, às vezes, um tempo de... E eu nem aconselho você ir com muita sede ao pote, porque não adianta perder a saúde para você, digamos assim, diminuir o tempo, empreender muito rápido e tal. Mas é um processo que pode surgir de forma muito natural. Então, enquanto você estuda, você pode, por exemplo, desenvolver uma aplicação para um dispositivo móvel, para um Android, um iOS. Você pode criar uma aplicação, um site que você responsivo, né? Você cria com uma única tecnologia, funciona em todos os dispositivos e você vai lá e disponibiliza algo que é legal, que é algo que você gosta. Então, você pode pegar uma paixão que você tem e colocar a tecnologia. Certa vez, eu estava conversando com meus alunos, eu falei para eles, a profissão do futuro é a sua profissão mais tecnologia, mais programação. Porque se você é, por exemplo, um contador e você sabe programação, você, como entende muito da área, pode criar um software de contabilidade que pode ser usado por milhares e milhares de pessoas no Brasil todo. Então, isso pode gerar, a partir daí, uma mega empresa a partir de uma ideia que você teve e do investimento que você fez. E já aconteceram vários casos sobre isso. Eu tenho um amigo que gastou 2 dias para desenvolver um software e vendeu esse software por R$ 10.000 para a empresa. Ele não ficou ganhando, digamos assim, aluguel. Ele viu um problema na empresa dele, ele sabia um pouco de programação, foi lá, viu a necessidade, fez um software para resolver, propôs e vendeu lá para a empresa que ele trabalhava e ganhou R$ 10.000. Ou seja, foi uma forma de empreender, gastou 2 dias e ganhou isso. Então, obviamente, você tem uma possibilidade muito grande e isso também agrega muito valor à questão salarial também, entendeu? Isso me fez até lembrar uma história de um testemunho que a gente recebeu também, de um cara que trabalhava numa empresa, acho que ele trabalhava na área de contabilidade da empresa, e ele viu um problema que tinha que resolver lá, e ele estudava essa questão de tecnologia, e ele pensou numa solução e trouxe essa solução para a empresa. Qual foi o resultado disso depois? A empresa viu muito valor no que ele fez, inclusive ela teve que fazer uma reestruturação, acabou demitindo toda a galera de TI, e esse cara ficou como sendo o departamento, como sendo né? o departamento de tecnologia da empresa, né? Depois a gente até recebeu um vídeo dele, né? É isso. E é muito massa, porque se você está pensando, a gente vai ter um episódio sobre migração, né? De profissão,
E tem muita gente migrando para a tecnologia, muita gente mesmo. A gente estava conversando com uma menina de zootecnia, né? Que ela era já doutora na área e fez a migração. Ela, depois de alguns meses, conseguiu um estágio, né, numa grande empresa brasileira. E hoje ela trabalha, depois do estágio, ela conseguiu um emprego numa empresa canadense, né? Trabalha numa empresa chamada Skip the Dishes, né? Como se fosse o iFood do Canadá. Inclusive, eu acho que a Skip tem uma participação no iFood, né? Então, é uma pessoa que era doutora numa área e migrou, né? Com mais ou menos um ano, ela estava trabalhando no Canadá, um ano e pouquinho, né? Então, existe essa possibilidade de você criar, né? E é muito massa saber que isso também agrega a questão salarial. Além de ter, as empresas estão pagando salários super interessantes, mesmo para quem está começando. A gente conversou com o Johnny, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na entrevista. Você sai de uma área que não é essencial, que parou e que ficou ali sem oportunidades, né? Que às vezes não paga bem. Você vai para uma empresa que tem benefícios, né? Fora salário, você tem a questão de benefício, às vezes você tem um plano de saúde muito legal na empresa e tem outras questões, vale e outras coisas que as empresas muitas vezes dão, às vezes participação de lucro. Então tem uma série de coisas que torna a área de tecnologia uma área extremamente interessante. Então você tem para resumir, né, um range salarial grande, você tem desde salários de entrada a salários maiores do que juízes, né? Não é incomum você encontrar pessoas que ganham 30, 35, 40. O cara que migrou, trabalhando no Canadá, está ganhando perto disso, 40 mil reais, se for converter para real. E se ele morasse aqui, caramba, é maior que um salário de juiz, entendeu? Então, você tem essas possibilidades. O que é que depende? Depende da qualidade do profissional, né? Depende, por exemplo, se a pessoa realmente entrega valor, porque as empresas estão contratando, e isso é uma vantagem muito grande, entendeu? A área de crescente demanda e continuará crescente. Se a gente olhar só a última analogia, né, para, por exemplo, a área de engenharia, de arquitetura, que tem milhares de anos, né, antes dos egípcios, né, já fazia engenharia e tal, é uma área milenar. Mas a área de programação e computação não, é uma área que tem poucos anos, né? Poucas décadas, melhor dizendo. Então, é uma área que está em franco crescimento, é uma área inicial. Às vezes a gente acha que já tem tudo que já foi feito, já tudo que tem hoje não tem mais nada para crescer, mas tem muita coisa para crescer. Tem muitas oportunidades de você ter tecnologia em vários locais. E para você ter essas tecnologias, os programadores serão essenciais e oportunidades e demanda crescente por muitos anos, entendeu? Legal, Léo. Quando você fala de atividade essencial, você fala de salário, você me faz lembrar uma questão que o brasileiro se preocupa muito: estabilidade. Uhum. Isso me fez lembrar uma pergunta que a gente recebeu naquela pesquisa, que a pessoa dizia assim: Léo, eu ganho 6 salários mínimos, mas minha profissão é instável. Uhum. Como programador, eu consigo ganhar bons salários e ter uma profissão estável? Eu acho que essa questão da estabilidade depende mais da pessoa do que necessariamente do emprego em si. O que é que eu quero dizer com isso? E também da área, porque existem áreas que são naturalmente instáveis, né? Então, por exemplo, se você é um político, né, chega a eleição, você pode muito bem perder o seu cargo por uma questão eleitoral. Então, não tem uma estabilidade garantida e tem várias profissões que não têm necessariamente uma estabilidade, você tem muita rotatividade. Mas na área de programação, se você é um profissional de qualidade, por mais... É o contrário, na verdade. Eu acho que é mais instável para as empresas do que para o programador. Tu falou o caso do Rodrigo. A gente tem dificuldade de reter as pessoas, mas a gente quer reter. A gente quer que esse cara fique. Mas esse cara não está ficando porque o mercado está aquecido e as pessoas estão indo para oportunidades melhores. Então, se você entra, né? Eu acho que a maior barreira é a primeira oportunidade, o primeiro emprego. Mas você entra e começa a entregar valor e começa a ser um profissional qualificado, a estabilidade será conquistada pelo fato de que tem muitas oportunidades e terão oportunidades por muitos anos, porque essa é uma área essencial e continuará sendo essencial. E
a estabilidade está no fato de que se você é um bom profissional, você vai ter oportunidades em várias empresas. Não é aquela velha estabilidade que eu trabalho nessa empresa por 40 anos, eu fundei a empresa, sou amigo do dono e vou até a me aposentar nessa empresa, né? Esse perfil de trabalho, ele pode existir ainda, mas ele é muito menor. O que eu acho que garante a estabilidade é o fato de você ser capacitado. E a sua qualificação, a sua qualidade vai fazer com que você consiga se empregar facilmente. Então, eu já recebi várias oportunidades de trabalhar fora do Brasil, mas eu não entendi que eram oportunidades para mim. Né? Existem vagas abertas fora do Brasil para eu trabalhar. Pessoas disseram, ó, Léo, se tu quiser vir trabalhar aqui, pode vir, é só falar que está garantido. Né? Eu provavelmente vou passar pelo processo de entrevista e tal, mas eu acho que é quase certo. Mas são coisas que para mim não faz sentido agora. Então, se você tem a qualificação, as oportunidades vão aparecer, sem dúvida. Legal. Léo, e para quem está pensando em migrar de área para programação, existe um tempo médio para essa migração? Eu acho que dá para a gente estabelecer, digamos assim, um intervalo razoável, mas a gente não tem como cravar porque depende muito da realidade de cada pessoa. Existem pessoas que têm filhos, né, e você trabalha, tem a carga horária completa, chega em casa, cuida da família e só tem 1, 2 horas por dia para estudar, às vezes tem um pouco mais no fim de semana. Mas a gente tem um episódio especificamente que a gente vai falar bem destrinchado quais são os passos, né, quais são as áreas, né, e quanto tempo mais ou menos vai demandar de estudo para cada área, para a gente ter mais ou menos uma métrica. Mas a gente tem visto casos muito interessantes. Tem um caso que a pessoa migrou em 4 meses. O que é que eu chamo de migrar? É você começar a estudar e você conseguir o primeiro emprego. Obviamente, depois de você conseguir o primeiro emprego, tem uma longa jornada de aprendizado, de sair de um programador bebê para um programador júnior, depois um pleno, depois um sênior, depois se transformar em um profissional ainda mais gabaritado. Eu até lembro dessa pergunta. Ele dizia assim, ó, Léo, eu consegui fazer uma migração super rápida, foi em 4 meses, mas agora quando entrei na empresa eu me sinto totalmente perdido, eu não sei no que focar, no que estudar, né? Ou seja, tem a ver com essa questão da maturidade que você está falando. Sim. Aí, né? E eu entendo que quando a empresa contrata uma pessoa, e eu acho extremamente importante a pessoa ser verdadeira quando ela estiver fazendo a entrevista, né? Ou seja, colocar as cartas na mesa. Se você você começa a estudar, 4 meses depois, você é contratado, e se você é contratado dentro de um contexto de entrevista que você foi claro com o seu nível, com aquilo que você entende, a empresa está te contratando, ela sabe que pouco tempo depois você vai entregar valor, você já vai... Mas tem um processo de amadurecimento, de se tornar um profissional que vai entregar valor de forma mais rápida, um valor maior do que talvez um programador que está iniciando. Então, existe esse processo. Mas o que eu estou chamando de migração começou a estudar e conseguiu o primeiro emprego. A gente teve o caso que eu acho do Bruno, né, que ele era o cara de Portugal, era? Era Portugal, chefe de cozinha. Pronto, o Bruno, né, que era chefe de cozinha, disse que trabalhava 50 horas, né, por semana e tal, e fez o curso de Java e fez a migração em 10 meses. 10 meses depois, ele foi contratado por uma empresa e começou a trabalhar na área de tecnologia. Inclusive, eu acho que a gente tem até o comentário dele no próprio canal do YouTube. Vou pedir para o Samurai colocar aqui o texto dele aí para a galera ver aí, o comentário dele. E aí, então, são exemplos de pessoas que fizeram o processo de migração dentro de um período interessante. Por que que isso é possível? Por que um cara que não conhece programação começou a estudar 4 meses depois foi contratado? Porque é uma área desregulamentada. É uma área que permite que qualquer profissional de outras áreas, um administrador, um contador, um dentista, possam exercer essa profissão. E também uma pessoa que não tem graduação, uma pessoa que não se formou, terminou o ensino médio, mas é um cara que tem um conhecimento comprovado. Eu, por exemplo, aqui na Coder, né, a gente, na verdade, principalmente você que é responsável pelos processos de contratação, se a gente vai contratar um programador e a gente provavelmente vai ter mais e mais programadores aqui dentro, porque a gente tem demanda de software interna,
a gente não está preocupado qual é a formação do cara. Eu nem vou olhar para isso. Eu vou olhar a qualidade, se ele conhece ou não. E se ele conhecer, eu não estou preocupado se ele está formado ou não, porque no final das contas o que eu quero é o software funcionando. Então, e só para lembrar, quando eu comecei, eu vim da área de infraestrutura, né? Eu mexia com servidores, DNS lá, firewall e tal, algumas coisas de rede, mas 90% do meu trabalho era cuidar de Word, né, clipart, papel enganchado em impressora, o cara não estava conseguindo abrir o software no Windows e coisas desse tipo, né? Mas quando eu migrei para a área de programação e meu chefe me deu a possibilidade de ficar metade do expediente trabalhando na programação, os caras mais experientes da equipe eram dois, na verdade três caras. Um deles era um engenheiro formado, um engenheiro eletricista, formou na mesma faculdade que eu. Inclusive, esse cara era o cara que tinha o maior IRA. IRA lá na faculdade era Índice de Rendimento Acadêmico. É a nota global do cara, né? A nota global do cara era 98, ou seja, 9,8 de média no curso inteiro, né? O cara era irado, hein? O cara era irado. E é um cara, macho, esse cara é fantástico. Mas os outros dois, extremamente competentes, experientes, eram dois caras que não tinham formação acadêmica. Um deles parou na metade do curso, não quis mais fazer, e o outro não tinha, nunca tinha entrado na faculdade. E eram os caras que me ajudavam no começo, entendeu? Então, dos três, dois caras não eram formados e não tinham formação, e eram programadores super experientes, né? Então, a ideia do processo de migração, que vai ajudar muito a pessoa, a gente vai falar sobre um episódio só sobre migração. Se o cara tiver um foco, esse cara que migrou em 10 meses, ele pegou o curso de Java e foi estudando Java, e no final ele entrou numa empresa para trabalhar com Java. Inclusive, Java tem muitas oportunidades. Então, ele foi lá e estudou de forma mais focada para se tornar um especialista, porque as empresas, elas não querem saber daquele cara que aprende um pouquinho da tecnologia A, um pouquinho da B, um pouquinho da C e vai pulando de galho em galho e no final ele não sabe nada direito. Vai querer um cara que sabe uma tecnologia específica. Então, a questão é escolher, manter o foco e ir até o final. E outra questão também importante, que eu lembrei agora, é aquele exemplo que tu deu do cara que era contador e fez um software para a empresa. Tem muita gente que está assistindo aqui que trabalha em grandes empresas que tem um setor de tecnologia e que talvez a forma mais fácil de você migrar seja dentro da empresa. Às vezes o cara se surpreendeu, ele não esperava que acontecesse isso e aconteceu. Se você for intencionado, a chance de ter uma migração ainda é maior e isso pode até encurtar o prazo também, entendeu? Nesse caso dessa empresa, a empresa viu mais valor nesse cara que não era da área de tecnologia, mas se desenvolveu para aquilo do que a própria equipe de tecnologia que ele tinha. Sim. Quer dizer, ou seja, não basta ser de tecnologia, né? Eu tenho um emprego garantido. Não é isso. Todo mundo vai ter que se esforçar e se mostrar ser um cara diferenciado para ter realmente essa empregabilidade que você tanto fala aí, né? Sim, e só para a gente cravar aqui, eu acredito que mais ou menos depois de tem gente que migra com menos, né? Com 6 meses, 7 meses, mas eu diria que 8 meses, um ano e pouquinho, ali um ano, um mês, 2 meses, é um intervalo super factível para pessoas que não têm, digamos assim, uma dedicação exclusiva. Se você tem uma dedicação exclusiva, eu tenho como parar o que eu estou fazendo para me dedicar para a tecnologia, você consegue um período mais rápido. Mas eu diria que mais ou menos ali perto de 10 meses, um ano, é um período super tranquilo, né? Tranquilo no sentido de que é possível, é factível. Uhum. Não de que não exige esforço, não de que não exige dedicação. E que não é fácil, né? Não é fácil porque você precisa ter o esforço. Ele é simples no sentido de que não é algo de outro planeta para você aprender, mas é um processo que vai exigir dedicação, vai exigir tempo, vai exigir de você realmente um esforço para conseguir migrar. Mas é um tempo factível, porque você não consegue terminar nenhuma faculdade você consegue terminar em um ano. Que eu saiba, não. Entendeu? Pode até ser que tenha algum aí que faça isso, mas acredito que não é possível. Então, o tempo de migração, um pouco menos de um ano, como muita gente já conseguiu, é um tempo fantástico. Até porque isso também, com certeza, vai variar de pessoa para pessoa, né? Logicamente, não tem como você cravar isso, porque
Vai ter gente que vai ter cara, para eu fazer essa migração aqui, eu vou ter que ficar tanto tempo estudando, eu tenho que continuar trabalhando na empresa, fazendo aquilo que eu estou fazendo, então o cara vai ter menos tempo de dedicação durante o dia e todo mundo vai ter as suas particularidades, né? Sim. Então esse tempo que é possível negociar ou não com a família que ele vai se dedicar, logicamente vai impactar no tempo dessa migração, né? Uhum, sim. Uma das coisas que a gente comentou, né, é sobre a questão da empregabilidade global, né? Essa questão da empregabilidade global, que para mim é um dos pontos fantásticos, né? Tipo assim, quando eu converso com os meus amigos, com alunos, né, presenciais, faz um tempo que eu não tenho dado regularmente aula presencial, mas vez por outra eu converso com algum programador, e quando eu tinha esse tempo presencial, eu sempre falava para eles, pense em termos de mundo. Pare de pensar em termos de bairro e de cidade. Pense em termos de mundo. Então, hoje, uma das vantagens, digamos assim, das grandes empresas, grandes startups aí, que tem crescido bastante no mundo, né? Esse mundo com novas possibilidades. Alguns anos atrás, ninguém tinha Uber, ninguém tinha iFood, ninguém tinha muitas dessas tecnologias, né? Desses aplicativos que hoje são gigantes, né? Netflix não tinha, era locadora de vídeo, né? Era outra forma, né, de organizar o uso da tecnologia. Era tecnologia ainda, mas não da mesma forma que é hoje, né? O fato é que você tem essas grandes empresas contratando as pessoas e, juntamente com o processo de migração, você pode, inclusive, fazer uma migração de país, né? Migrar para um outro país, sendo motivado a partir de uma migração de emprego, de profissão. É, eu tenho um relato de pessoas que migraram em tempos muito rápidos, pessoas que migraram, claro que com a pandemia alguns processos ficaram travados, mas em média você consegue em 3 meses, 4 meses sair de um país e ir para outro. Legal, a empresa bancando o processo, fazendo o processo de mudança da família, pagando as passagens, pagando as hospedagens, ou às vezes ressarcindo o dinheiro depois. Né? Você pede emprestado para um primo e depois paga, porque a empresa vai ressarcir. Então, eu acompanhei de perto alguns desses processos, né? Mais de um processo, pessoas migrando, vendendo as coisas, inclusive ajudei comprando algumas coisas de algumas pessoas, e de fato é muito real. Isso não acontecia há 10, 12, 15 anos atrás. Era muito difícil você ver alguém que morava no Brasil e trabalhava para outra empresa. É algo recente. Então, quem tem, digamos assim, 35, 40 anos, viu essa mudança clara do perfil do mercado de trabalho. E essa mudança de perfil do mercado de trabalho não chegou para os médicos, não chegou para os advogados. Eu não conheço muitos advogados que trabalham remoto moram numa cidade interior e trabalham remoto para um escritório, por exemplo, em São Paulo. O médico também não faz sentido, né? Até tem consultas remotas e tal, mas é ali a pontinha da pontinha, né? Muito específico, para uma demanda muito específica, e não tem mercado para você ter um médico que trabalha em São Paulo e mora no interior que ele nasceu. Mas na área de tecnologia tem. Né? E isso é extremamente estratégico. E a gente não pensa só em grandes centros dentro do Brasil, mas em termos de globo. Né? Porque tem muitas vagas que são essencialmente remotas já. E quando você fala assim, você tira o cara da própria realidade que ele vive hoje no Brasil, né? Então, se a gente olhar para a situação do Brasil, hoje a gente tem, sei lá, mais de 10 milhões de desempregados, a gente tem essa questão de ter empregos instáveis, né? Quantas pessoas aí, por exemplo, hoje são servidores do governo, por exemplo, são servidores públicos, estão com salários defasados aí, ou seja, ganhando muito menos do que eles ganhavam anos atrás porque não tiveram correções, né? Sim. Então isso muda totalmente o panorama porque a pessoa pode aplicar para qualquer vaga em qualquer lugar do mundo, né? E eu acho que essa questão salarial, sempre o setor privado vai pagar mais do que o setor público. E faz sentido porque é livre negócio, digamos assim, né? Se você tem um profissional que tem uma certa qualificação, e até falando sobre essa questão da qualificação,
é fundamental entender que a gente está falando que esses processos acontecem dentro de uma qualificação. Então, não é que você vai chegar em casa, eu vou estudar 1 hora durante poucas semanas e estarei apto para me transformar num programador desejado pelo mundo. Então, é um processo possível, um processo factível, mas que requer uma estratégia, que a gente vai falar muito em outros episódios, requer um foco e requer uma qualificação. Se você é qualificado, há espaço no mercado para pessoas qualificadas. É como, claro que isso se aplica a outras áreas, né? Eu acho que é chover no molhado, mas você está concorrendo com você mesmo. Não é uma área que tem, por exemplo, 10 pessoas para uma vaga. Não, na verdade tem vagas abertas que estão esperando só aparecer uma pessoa qualificada para assumir, entendeu? Então, se você é qualificado e você foca e você cria uma estratégia e você segue ela e se qualifica, e obviamente, se você quer trabalhar fora, também tem que se preocupar com a questão da língua, né? E hoje você tem como aprender uma língua rindo, se divertindo, assistindo um seriado, né? E conversando online com pessoas, muitas vezes de graça. Tem ferramentas, você não paga R$ 1 e você conversa com pessoas de outras línguas, né? Então, faz parte aí do processo, mas pensa global e corre atrás, porque aí você tira uma série de riscos, né? Ou seja, você não fica preso ao risco de um país só. Você está, digamos assim, aberto para ser empregado no mundo inteiro e isso traz uma vantagem gigantesca, né? Quando você fala dessa questão de profissional qualificado, que o cara tem que se qualificar, isso talvez gere nas pessoas uma certa preocupação. E me fez lembrar, inclusive, uma pergunta também que a gente recebeu, dentre várias naquelas pesquisas que a gente fez, é que as pessoas perguntam assim, Léo, eu vejo que tem muita vaga no mercado e eu estou fazendo essa transição, estou no meu começo de carreira. Será que essas vagas não são só para profissionais qualificados? Então, entenda o medo da pergunta, né? A pessoa tem medo de que ela vai estudar, vai tentar ali, mas ela não vai encontrar essas vagas que todo mundo fala que tem muita vaga assim no mercado. Existe. Se eu falar, não, é tranquilo, é só estudar, claro que existe uma certa barreira, né? E eu diria que é uma barreira transponível, que é a barreira do primeiro emprego. Então, quando você, por exemplo, se forma em medicina, né, depois de 6 anos, 7 anos lá estudando, você conseguir um plantão e começar a fazer plantão é mais porque já é meio que, o cara se formou, ele tá apto para fazer, então não tem essa barreira, porque também não tem um vínculo e tal. Mas na área de programação, esse primeiro emprego, essa primeira oportunidade, existe uma barreira maior, mas ela é transponível e existem vagas que estão abertas para contratar profissionais que nunca tiveram experiências. Não é todas as vagas, ou seja, você tem sei lá, de 100% das vagas, você tem um percentual grande de vagas que exigem uma experiência e vai ter um outro percentual que não exigem. Aí é a questão de você bater nas oportunidades, bater na porta das oportunidades, né? Ir lá e tentar e colocar o seu currículo, que sem dúvida existe sim uma grande parcela de oportunidades para quem está iniciando. E às vezes a oportunidade não é para quem está iniciando, mas pelo perfil do candidato, pela a identificação com a pessoa, isso abre... A gente já teve muitas oportunidades aqui na própria Coder de a gente estar aberto para uma vaga e a gente contratar 3 pessoas. E 3 pessoas que nunca tiveram experiência no mercado. Por quê? Porque eram pessoas que olhavam e, cara, eu quero, e aí você via a empolgação no olho da pessoa. Tem um cara, inclusive, que está com a gente até hoje, né, o Galdino, que ele não pôde participar da entrevista, era uma pessoa, a gente contratou 2. E aí ele chegou um dia depois porque tinha acontecido uma questão pessoal que ele não poderia participar um dia. Ele veio um dia depois, né, foi uma entrevista presencial, eu lembro até hoje ainda, ele sentado assim na poltrona, conversando com ele. Terminou a entrevista, eu falei, Cid, eu sei que a gente contratou o dobro ontem, que a gente só tinha uma vaga, mas esse cara tem que entrar, porque ele é muito bom. Né? Ele não tem experiência, mas é um cara... Dá pra ver pelo jeito dele que ele é um cara
super empolgado. E hoje ele foi contratado, já está com a gente há um tempão, né? E tem perspectivas muito grandes de cada vez mais, né, crescer dentro da empresa. E isso vai acontecer uma vez que você vai lá e bate nas portas e dá a cara a tapa, né? Uma questão também importante que eu acho que tem a ver também com essas oportunidades para quem está começando é o fato de que teve um crescimento muito grande. Eu não lembro exatamente o número, tu sabe? No Brasil cresceu algumas vezes, eu não sei exatamente Tá quanto. falando de vagas... De oportunidades, né? Na pandemia, cara, eu vi pesquisas falando de acima de 600%, né? Pois é, olha aí, você tem um crescimento na pandemia de vagas para profissionais de tecnologia que cresceram na ordem de 600%, e isso fatalmente vai também tornar a entrada de profissionais novos na área de uma forma mais fácil. Então, as pessoas estão vencendo essas barreiras. Claro que tem que bater nas oportunidades, né? E muitas vezes a oportunidade que pede uma determinada experiência, você vai lá e diz assim, ó, eu não tenho experiência, mas olha aqui os aplicativos que eu fiz, olha aqui o meu portfólio, olha aqui como eu sou um cara organizado e está tudo aqui descrito. Então, depende muito da sua organização. Eu acho que essa questão das oportunidades, cara, tem um peso muito grande na forma como o cara se apresenta. Né? A gente já falou que, acho que em outras oportunidades, não sei se é a primeira que eu vou falar, porque a gente já conversa muito sobre isso. Tem gente que chega entregando, em vez de currículo, entregar um boleto. Né? Teve gente que chegou na descrição do currículo, qual é o seu objetivo? Aí tinha escrito lá, coloque aqui um objetivo claro e tangível, tipo assim, como tu nem tirou o texto padrão do template do currículo. Então, se você for acima da média, por exemplo, eu estava conversando com um cara sobre migração e esse cara tem um inglês muito legal. Eu falei o seguinte, faz o seguinte, ó, eu vou passar o teu currículo para um colega, só que eu só vou passar esse currículo para o meu colega se tu gravar um vídeo em inglês se apresentando. Tu vai dizer as tecnologias que tu sabe, tu vai se vender lá, dizer o que é que tu trabalha nesses últimos anos e tal. Aí, dito e feito, ele foi lá, fez, cheio de corte, né? Aquela técnica de dar um zoom para fora e para dentro, né? Para fingir que não tem corte. Aí ele fez lá em trechos, né? Colocou lá em 7, 8 trechos, falou o nome dele, se apresentou, as tecnologias que usava e tal. Aí, beleza, peguei lá o vídeo, passei o link do vídeo para esse meu amigo, passei o currículo, e isso impressionou, porque ele não tinha recebido um vídeo de outra pessoa. Quando ele vê o cara na frente da câmera, falando, se expressando em inglês, e o currículo dele não tinha grandes experiências, foi trabalhar num cargo importante e tal, com responsabilidades, mas não tinha ainda a experiência para o cargo, mas o fato dele ter se apresentado de uma forma interessante fez com que ele conseguisse o emprego, e conseguindo emprego, hoje já subiu 2 vezes já foi reconhecido lá, super elogiado, e você se capacita dentro do processo. Então, sim, há vagas para programadores iniciantes, sim, existe uma barreira inicial que é super transponível, que as pessoas vão conseguir passar, e o fato de ter crescido muito torna o processo de entrada no mercado mais fácil. Eu diria até que essa barreira que você fala aí é uma barreira não inerente a um profissional de programação, mas é uma barreira inerente a qualquer outra profissão. Sim. Todo mundo que, eu sou administrador de empresa, eu sou contador, eu sou engenheiro, todo mundo quando vai atrás do primeiro emprego, você vai ter algumas barreiras. Sim. E isso também tem muito a ver, logicamente, com o perfil. E às vezes a gente escuta também as pessoas falando, eu já mandei meu currículo não sei quantas vezes, Mas existe também no mercado, e a gente é muito prova disso também, de que, como você deu um exemplo aí, as pessoas às vezes vão mandar o currículo e não se atentam para detalhes, né? Uhum. Às vezes a vaga pede um certo nível de requisitos ali e a pessoa não preenche aqueles requisitos e ele acha, nem fui chamado e tal, porque ele não preenche, né? Então, às vezes a pessoa, eu não estou dizendo que a pessoa que não preenche, ela não deve mandar o currículo, mas se ela não preenche os requisitos ali para uma vaga normal, no mínimo ela tem que mostrar em algum ponto que ela merece ser ouvida ali. Sim. Ou seja, vai mandar o currículo, você não preenche alguns requisitos, manda um e-mail lá e diz, eu vi que vocês pedem requisitos X, Y, Z, o Z eu não consigo, eu não tenho, mas, enfim, eu tenho uma outra habilidade, ou seja, mostra uma compensação de que você merece ser ouvido, né? Sim, e eu acho que a verdade, né, quando você age de forma
verdade, a gente consegue perceber, e quem é entrevistador tem essa capacidade, muitas vezes, de ler as respostas do candidato, porque está trabalhando com muita gente, né? Quando você trabalha de forma sincera e você abre o jogo e diz exatamente o que você sabe, o que você não sabe, sem achar mais e sem achar menos, porque também tem o fato, ó, tem um cara que estava tentando uma vaga de estágio, recebeu não foi contratado. 2 semanas depois, um aluno nosso foi contratado para uma vaga de efetivo, né, um programador júnior, com um salário 3 vezes maior do que o que ele foi negado no estágio. Então, quem tem que dizer se você está ou não apto para aquele trabalho não é você. Sabe, Cid, uma das coisas que eu vou inclusive gravar um vídeo sobre isso hoje, provavelmente, tem 2 grandes barreiras para quem está iniciando na programação. Essas 2 barreiras não são barreiras técnicas. Uma é a autocrítica. Porque quando você está começando uma área, você está migrando para uma área, você é um iniciante naquela área. E às vezes o cara estava acostumado a ser um cara já mais experiente em outra. Se você for um cara muito autocrítico e começar a colocar essas críticas e esse peso em cima de você, isso pode ser uma barreira gigante para você ir para frente, porque você começa a dizer, não, eu não sou capaz de aprender. Quantas pessoas dizem que não são capazes de aprender inglês? Várias. E muitas pessoas deixam de aprender porque começa a ter essas autocríticas e isso gera uma barreira antes de a pessoa enfrentar. E isso não pode ser um problema. E o outro é você começar a se comparar demais. E hoje a gente vive numa época que as pessoas estão se comparando muito, entendeu? Tipo assim, eu vou para academia, eu sou um iniciante na academia, pego pouco peso lá e quando pego os pesos começa a me tremer. Se eu for me comparar com aquela senhora lá de 70 anos que está pegando 3 vezes mais peso que eu vou desistir, mas eu sei que a academia é fundamental para a minha saúde, para eu manter saudável por mais tempo, para eu criar, digamos assim, reservas, poupança para o futuro, né, para a minha velhice e tal. Então, se eu ficar me comparando, e hoje a gente está numa sociedade de TikTok, de Instagram, que é tudo muito filtrado, né, cheio de máscaras e tal, e as pessoas ficam se comparando com isso. Então, você pode se inspirar nas pessoas e não ficar se comparando, porque ali tem uma história por trás. Às vezes aquela pessoa teve a possibilidade de estudar 8 horas por dia e você só tem 2. E aí o cara migrou, por exemplo, de área em 10 meses e você já está 11 meses e ainda não se sente preparado. Mas não é uma questão de comparação, é uma questão de você entender cada um tem a sua história. Então, se você ficar muito crítico, você acaba tendo problemas e você também começar a se comparar demais, né? E outra questão também, que eu acho que cabe aqui nesse alerta, é não se rotule. Porque as pessoas estão se rotulando, dizendo, eu sou de humanas, então eu não posso ir para a área de tecnologia. Quem foi que disse? Porque tem muita gente de humanas que já está na área de tecnologia e que por ser de humanas e por ter uma facilidade, muitas vezes, de comunicação, por gostar de gente e tal, consegue andar na profissão muito mais rápido do que aquela pessoa, muitas vezes, que não tenha muita habilidade de interação. Então, tem um amigo que migrou para o Canadá como programador, já subiu 5 vezes de posição, hoje é vice-presidente de tecnologia de uma empresa, porque é um cara muito bom com pessoas, que consegue extrair o melhor da equipe e tal. A gente conhece o próprio Johnny, né? Que vem da área de música, de humanas, foi para a área de tecnologia e hoje ele consegue muitas vezes detectar algumas coisas dentro do processo da empresa. Isso aqui vai gerar problemas maiores. Ele conversa com as pessoas e pergunta e tal, interage e entrega muito. Caramba, essa funcionalidade não pode ir. Se ela fosse, ia quebrar tal e tal coisa. A galera não tinha visto isso, mesmo pessoas mais experientes. Por quê? Porque é um cara que pergunta, que não fica na dele. Então, se a pessoa se rotular, eu não gosto de matemática, então eu não posso, não existe isso. Eu sou de humanas, eu não posso migrar, não existe isso. Então, se rotular, que essa também tem a ver com essa autocrítica que eu estou falando, que você diz que você é daquele jeito e isso gera uma barreira desnecessária, porque eu não sei se tu tem essa sensação, a maior barreira não é barreira técnica, é barreira da cabeça, entendeu? Uhum. E isso pode atrapalhar, sim,
a pessoa entrar na melhor profissão do mundo, né? Eu acho que eu diria que não é nem talvez uma autocrítica, mas é uma autossabotagem, né? Que eu acho que é uma palavra até mais forte do que a própria crítica, né? Sim. Então você deu um exemplo muito claro e acho que acontece com muitas pessoas, né? Academia, todo mundo sabe a necessidade de você fazer atividade física. Eu me saboto diversas vezes. Eu tenho que seguir uma dieta, começo bem super motivado, depois não continuo, Sim. né? Então isso acontece em todas as áreas, né? Digamos assim, né? E eu acho que essa questão de não se rotular é uma questão muito importante, né? O mercado de tecnologia está aberto para todo perfil de pessoa. Então, tem gente preocupada, eu sou muito velho, eu já tenho acima de 40 anos, esse mercado não é para mim e tal, será que eu vou ter chance e tal? Cara, você tem que aproveitar, digamos assim, aquilo que a experiência te deu, que os mais jovens não têm ainda. Sim. Então, se você é um cara, sei lá, cara, eu tenho 40 anos, já sou um cara que tem 15 anos de profissão na área X, e agora eu vou, logicamente, na parte técnica você vai se tornar um iniciante, Sim. mas você viveu e você acumulou coisas nesse tempo Sim. todo que com certeza vai te poupar um tempo absurdo, né? E que não dá para tirar da pessoa, né? E não, são coisas que você não ensina do dia para a noite, né? Essa questão da autossabotagem, isso não é um problema. O problema é quando o cara diz o seguinte, não, já tentei 3 vezes e não consegui. Mas tenta 30. Qual o problema? Qual o problema de tentar 300? Tentar 3.000 vezes? Não tem problema. Se você sabe que é certo comer bem, por mais que você às vezes se sabote, sabe que está atrapalhando a tua alimentação, por que não tentar de novo e tentar de novo até que uma hora consegue, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, 8 meses de academia na minha vida inteira, né? Até... Dá pra ver o físico. dá pra ver o físico aqui, né? E eu começava, depois de 20 dias, desistia. Já teve vezes de eu matricular, vou 3 vezes, passo 6 meses sem ir e cancelo. Mas agora eu tô indo, entendeu? Já tem quase 2 meses e eu tô indo sempre. Eu acho que se eu faltei uma vez foi porque eu tava doente, sei lá, o que foi que aconteceu, não deu pra eu ir. Mas eu tô indo, e tô indo de consistência. Mas eu já tentei várias vezes e não deu certo. Então, se sabotar, né? Tipo assim, tentar estabelecer um plano e não cumprir, vai acontecer. A questão é que não tem problema. Eu tento de novo e vou tentando, né? E uma das coisas que também tornam essa profissão uma das melhores profissões do mundo, né? Pra gente já ir pro final, é o fato de que é um baixíssimo investimento. Você precisa de internet e um computador, né? Basicamente, e os nossos cursos aí, né? Boa. Fazer o jabá aqui no final, né? Não, mas você precisa ter eu acho que hoje a gente está vivendo num momento que é muito legal o fato de que você ter boas trilhas, né? Que te conduzem, digamos assim, dentro de uma pegada mais objetiva. Então, se você fica atirando para todo lado, vai para uma tecnologia A, B, C, depois volta para A, depois desiste, vai para C e você fica indo para um lado e para o outro, isso pode atrasar o processo também. Então, você entende, você olha, escuta alguns profissionais. Essa tecnologia aqui é uma tecnologia que tem um potencial, tem mercado no Brasil, fora do Brasil. É uma tecnologia que abre os leques, né? Abre a possibilidade de ser empregado. Se dedique a ela, foque, entenda o que você quer ser e depois, quando você entra na empresa, aí sim você pode ir para uma área de qualidade, uma área de gestão, uma área de operações, né, que trabalha mais com a parte de infraestrutura, de redes e tal. Você pode ir para várias áreas, mas uma vez que você começa, é importante você ter um mínimo de estratégia para você dizer, não, beleza, meu objetivo é daqui a tanto tempo me transformar nisso. Inclusive, vai ter um episódio que a gente vai falar sobre tempo, que faz sentido até você ter você consegue mensurar o seu progresso e você consegue, digamos assim, estipular mais ou menos quando é que você vai estar com aquele conteúdo, né, dominado para que você possa, por exemplo, aplicar para uma vaga. Então, a partir daquilo que você tem conseguido produzir, você consegue fazer uma estimativa mais ou menos daqui a quanto tempo eu vou conseguir. E se eu aumentar 1 hora, meus estudos, eu vou diminuir tantos meses lá no final. Então, você consegue fazer algumas contas desse tipo. Então, o investimento é pouco, né? Você ter um computador, uma internet, você ter pessoas para te ajudar nesse processo. E nós, obviamente, somos um desses
mecanismo. Muita gente tem migrado de área através dos nossos cursos, né? Pessoas com histórias fantásticas, né? Que estavam, tipo assim, cara, eu tava desistindo, né? Teve o João, né? Que mandou um vídeo pra gente, eu tava desistindo e eu fui lá, adquiri um curso e hoje eu tô empregado, já consigo manter minha família e tal. O caso do Johnny também, né? Que falou, cara, minha filhinha nasceu e quando ela nasceu, eu louvei a Deus porque eu trabalhava numa multinacional que tinha um plano de saúde e ela precisou ali nos primeiros meses, né? Ser atendida, ela teve o melhor tratamento possível para ela. Então é muito massa perceber que a programação tem mudado histórias. A programação tem mudado histórias. Né? Pessoas que não tinham perspectiva em outras áreas vêm para a programação e conseguem mudar de vida. Essa semana eu recebi um cara aqui em casa para ajeitar um computador, ele disse, estou no processo de migração, e ele falou assim, até assim, depois eu quero vir contar a minha história aqui no podcast, eu estou no processo de migração e eu já decidi, eu já percebi, eu sei que programação vai mudar a minha história. E eu estou aprendendo, estou estudando React e tal. Então, para você que está assistindo aqui o nosso podcast, entenda que eu não estou dizendo que a programação é a melhor área do mundo para todo mundo, mas para muita gente é. E para muita gente que não sabe que existe a programação e essa possibilidade de trabalhar online, trabalhar para fora do Brasil. E isso é uma construção. Você não precisa trabalhar para fora do Brasil. Você pode trabalhar aqui. Depois que você está trabalhando, você começa a estudar inglês, estudar tecnologia, até que você faz eventualmente um sonho de morar fora um tempo e tal. Ou de não morar fora, trabalha para fora e mora aqui. Então, são muitas possibilidades. Mas o início, ele é muito simples, não exige um investimento muito alto. Então, você que não tem muito dinheiro, você consegue sim se transformar num programador só com o que você já tem, né? Um computador, por exemplo, e internet. Legal, Léo. Acho que assim, a mensagem para mim foi muito clara e acho que a tua palavra no final, quando você diz assim, eu acho que ela é a melhor área do mundo, isso não quer dizer que é para todo mundo, Sim. Mas com certeza você me deu aqui vários pontos para eu acreditar que talvez seja a área que no momento tem mais oportunidades, porque não exige muitas coisas, como por exemplo a própria faculdade, que seria, por exemplo, o maior empecilho para quem, por exemplo, está querendo transitar de carreira. Imagine você hoje com 35, 40 anos, você ainda tem que fazer uma faculdade para conseguir migrar de área. Então na programação você tem esse curso, digamos assim, esse curso de tempo facilitado, né? Então realmente não é fácil, mas eu tenho uma dica muito legal aqui, né? Próximo vídeo, a gente vai falar exatamente sobre essa questão de imigração diária e o título do vídeo vai ser: você já pensou em mudar de profissão? É mais fácil do que você pensa. Vai ter spoiler ou não? O fato de ser mais fácil do que você pensa não quer dizer necessariamente que é fácil. Pode ser difícil, inclusive. Mas é muito massa esse episódio, porque a gente vai falar especificamente sobre o processo de transição, medos e coisas relacionadas a essa transição, porque a gente tem tido contato com pessoas que têm transicionado e têm transicionado de forma bem sucedida, né? Então acho que vai ser muito massa. E vai ser um episódio antes, esse episódio vai preceder o episódio que a gente vai entrevistar um cara que mudou de área, né? Que passou pelo processo de migração de área há pouco tempo, está bem fresco na memória dele, né? Todos os percalços no processo, às vezes se sentindo desestimulado. Então a gente está aqui exatamente para dar para você não apenas as dicas, mas para mostrar para você história de pessoas que passaram por isso, para que você possa se sentir inspirado. E mesmo que você já tenha tentado e não tenha conseguido, não tem nenhum problema tentar de novo. Eu tento de novo várias coisas todos os dias, né? É uma coisa que eu queria fazer e acabei não perseverando, vou lá e tento de novo e até que você vai conseguir. Então, muito obrigado, pessoal. Se você não deixou o like, deixa o like no vídeo, nos ajuda a chegar em 100 mil inscritos, que pra gente é muito importante, é a sua forma de retribuir aquilo que você eventualmente tenha sido impactado aqui nesse episódio. Não perde, hein? Próxima semana vai ter um vídeo novo aí exatamente sobre esse tema de imigração diária. Show de bola. Então é isso, primeiro episódio, a melhor profissão do mundo. Eu espero que você tenha se convencido de que é uma das melhores opções de fato do mercado. E a gente vai discutir na próxima semana como é que você pode migrar de área com dicas, muitas histórias e muitas perguntas que a gente recebeu de vocês aqui no episódio. Então, fique por aqui e até o episódio 2 do Formação Dev. Esse aqui é o episódio 1 e até o próximo vídeo.